Olá, eu sou o professor Maurício Mentel e essa é a disciplina de Turismo Contemporâneo. O tópico que a gente vai discutir hoje é o outro turismo possível, a incessante busca por alternativas. Talvez alguns de vocês sejam mais velhos, ou os pais de vocês se lembrem de um evento que aconteceu em Porto Alegre entre 2001 e 2005. Era o Fórum Social Mundial. O slogan do fórum era essa afirmação, né, de um outro mundo é possível, ou questionamento, será que um outro mundo é possível? E o propósito desse evento era justamente conectar diferentes movimentos sociais ao redor do globo para discutir os efeitos da globalização e realizar algumas propostas contra-hegemônicas. Então, era um pouco nesse sentido de utilizar essas ferramentas tecnológicas, dado que a internet emergia como uma força até então, as possibilidades de conexão dessas novas tecnologias da informação, e pôr em pauta esse modo desigual em como a globalização conectava esses territórios. Então, se pretendia ser, o Fórum Social Mundial, uma alternativa ao Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos, na Suíça. Justamente uma alternativa com um olhar pautado pelo social também, não apenas pelo um prisma econômico. Nesse slide aqui, a gente coloca também, em contraponto a isso, esse mapa em que existe o ícone de cada país, a marca de destino de cada país, o que nos aponta o quanto o turismo, nesse sentido, ele acaba sendo um agente da globalização, e o quanto, por outro lado, também ele acaba sendo um efeito desse processo. Esse gráfico de número de chegadas internacionais ressalta essa tendência de crescimento, não só em fluxo, mas também uma importância econômica e também uma importância simbólica, uma maneira de enquadrar o mundo nesse olhar do turismo, uma maneira de perceber os outros países, as realidades, enfim, em que diferentes aspectos se tornam objeto desse olhar do turista. Um turista que não é apenas o ocidental, a gente vê a emergência de outros não ocidentais também partindo em viagens, isso é uma novidade, digamos assim, mas, de qualquer modo, muitos percebem, o que a gente discutiu na própria aula anterior, o turismo como uma espécie de cavalo de Troia, nesse sentido, que ele permite essa conexão do destino com, enfim, recebendo outros visitantes, ganha uma certa imagem, uma promoção, esse destino, recolhe recursos desses visitantes, mas, ao mesmo tempo, se acaba ocorrendo em excesso, muitas vezes esse turismo acaba se tornando um monocultivo, digamos assim, e, de alguma maneira, destruindo um pouco essa identidade local ou alguns recursos naturais. Eu acho que aquele texto da Rita Cruz, que a gente leu para a aula passada, nos falava um pouco sobre essa desigualdade dessas conexões, e da desigualdade também na distribuição desses benefícios dessa prática social que é o turismo. Então, é um pouco nesse contexto, dessa globalização e desse aumento do turismo, e, por outro lado, nessa procura pelo estabelecimento de uma força contra-hegemônica, de uma alternativa em relação a essa globalização de cunho mais neoliberal, que surge, então, diversas propostas sobre um outro turismo. Será que um outro turismo é possível? E eu coloco aqui essa imagem das Cataratas do Iguaçu como uma analogia daquele nosso primeiro vídeo, da nossa primeira aula, se vocês se recordam, que foi como eu comecei, em que eu iniciava questionando justamente o surgimento dessa vontade de apreciar esteticamente essa natureza como algo próprio da modernidade, que vai impulsionar, então, as pessoas em partirem em viagem, em descobrirem o mundo, e vai dar esse impulso a essa conexão que o turismo vai representar para diferentes locais. Então, essa foto do Parque Nacional do Iguaçu num período de alta temporada, provavelmente um feriadão, E aí a gente pode se questionar, será que é possível aproveitar essa grande natureza com tanta gente na volta? Será que não estaria havendo aí uma subversão desses valores, em que talvez eu tirar uma selfie com as cataratas no fundo fosse o suficiente, mais do que essa busca com reconexão da natureza ou com algum sentido estético de estar presente no sítio, ou com uma questão sobre o conhecimento em relação à conservação, Então, de alguma maneira, se coloca o questionamento, então, de como conciliar essa escala de visitação
massiva, né, que foi dada justamente pelo advento desses meios de transporte, enfim, essa possibilidade, né, todo mundo quer conhecer as coisas, e outros valores, como, por exemplo, a conservação da natureza. Então, como conciliar isso? Uma outra imagem que nos faz questionar um pouco isso é do filme Gringo Trails. Eu, inclusive, coloquei no link ali de uma próxima aula, né? Em que uma autora vai fazer, ela se torna uma antropóloga, né? Mas ela era uma mochileira e ela vai fazer justamente uma investigação sobre essa tribo dos mochileiros, né? E essa imagem aí é um turista ocidental numa praia da Tailândia, né? Assim como aquela reportagem que a gente viu dos turistas alemães que por vezes têm vergonha dos seus conterrâneos. E aqui também fica o questionamento sobre essas atitudes dos visitantes, né? Para além de todo o setor produtivo envolvido que permitiu que esses visitantes chegassem ali, que acolheu esses visitantes, né? Que o papel do governo, da comunidade local em estimular o turismo, a gente percebe nessa imagem também o quanto muitas vezes esse movimento acaba, enfim, tornando uma a gente percebe o quanto esse movimento muitas vezes acaba sendo uma subversão do que seria esse contato com a alteridade ou com o outro, né? E passa a ser, digamos assim, uma oportunidade de, enfim, fazer festa, enfim, nada contra isso, né? Até porque, em geral, as pessoas têm uma atitude diferente quando elas estão em férias, né? Em geral, quando eu estou em férias, eu tenho essa possibilidade de me relaxar, justamente de esquecer um pouco esses padrões e essas restrições que eu tenho no dia a dia, né? Mas será que era necessário viajar, não sei quantos quilômetros aí que esse turista viajou para chegar até a Tailândia, né? Para fazer isso nessa praia especificamente, né? E o quanto esse é um efeito da globalização, e a gente vê cada vez mais lugares sendo conectados desse jeito, né? E acabando, de alguma maneira, colonizados desse sentido pelo turismo, né? A gente tem até uma anedota de um garoto num país da África, de Zanzibar, em Madagascar, que perguntaram para ele uma vez, enfim, o que ele queria ser quando crescer. Ele dizia: bom, eu quero ser turista. Ah, mas por quê? Ah, turista só visita, ele não precisa trabalhar, né? Não trabalha, é rico. Então, o quanto essas diferenças, né, nesses encontros geram de efeitos socioculturais, né? Alguns outros conflitos, como, por exemplo, conflitos geracionais, né? Por exemplo, dos jovens que não querem mais seguir as profissões dos pais, nessas sociedades tradicionais, desse efeito de demonstração em relação às drogas e outros elementos aqui, né? Então, de alguma maneira, né, se estudou assim o quanto o turismo traz efeitos nem sempre positivos para os destinos, né? Isso é algo que hoje em dia está bem, de alguma maneira, delimitado, né? E alguns exemplos aqui que eu trago a partir desse quadro para vocês, né? Claro que esse quadro ele tende a apresentar as coisas de um tipo um pouco maniqueísta e binário, talvez, né? Como positivo ou negativo, o que nem sempre vai condizer com a realidade, né? Porque os interesses envolvidos são complexos, são misturados, né? Enfim, às vezes eu tenho um ganho por um lado, uma perca por outro, mas é algo didático de se ver, né? Então, se a gente pegar em diferentes dimensões, por exemplo, na economia, né, o turismo pode trazer receita para aquela localidade receptora, pode trazer empregos, o nível da população, o nível de vida, né, da população local pode aumentar, pode se atrair investimentos, né, pode ter acesso a outros bens que sem essa demanda dos visitantes talvez não fosse viável, né, se colocar ali. Mas por outro lado, né, como um efeito negativo, muitas vezes essa chegada dos visitantes implica na inflação, implica por vezes na especulação imobiliária, né, ou seja, de segurar alguns terrenos, né, esperando que esses terrenos valorizem e essa população não tenha acesso a esse tipo de terreno, né, e aí gera um problema em relação à habitação, a concentração de investimentos, né, ou os custos que isso coloca em termos de infraestrutura
necessária, né, que muitas vezes são financiadas, digamos assim, por um poder público, né? Então, e aí todo aquele questionamento que a gente viu, por exemplo, na Copa do Mundo, né, em que medida vale a pena nós usarmos o dinheiro para construir um estádio, por mais que ele atraia visitantes, enfim, ou a gente usar esse recurso com uma outra medida, né? Essa discussão, claro que não é fechada, mas enfim, a gente coloca aqui para reflexão, né? Em relação ao próprio comércio, né? Esse reconhecimento da região, essas novas infraestruturas, essa maior acessibilidade, então, na medida em que a região se torna conhecida, os produtos daquela região muitas vezes conseguem aumentar o seu valor de mercado, né? Mas isso pode trazer também um certo preço elevado ou um desenvolvimento, por vezes, né, em relação ao comércio descontrolado do comércio local, que é o caso de muitos locais que se tornam, de alguma maneira, monoculturas turísticas, né? Isso particularmente em algumas cidades da Europa, como Barcelona ou Paris, Veneza, né, em que o turismo acaba, de alguma maneira, sendo a dinâmica principal da cidade e sufocando as outras, né? Se tem, nesse sentido, de que aqueles pequenos negócios de bairro vão, de alguma maneira, morrendo para dar lugar a um comércio com souvenir, a um restaurante para visitantes, enfim, o que está bem ilustrado num filme que se chama Bye Bye Barcelona, né? Então, isso hoje em dia, por exemplo, com a pandemia, esses locais estão completamente vazios, né? Então, de alguma maneira, existe risco, né, para isso que a gente chama do monocultivo do turismo, quando o turismo ele acaba sendo excessivo e acaba sendo a única atividade econômica no local. Isso gera uma certa dependência, né? Em relação à sociedade e cultura, aqui a gente vê esse empenho dos residentes na promoção de eventos locais, esse reforço dos valores, das tradições locais, até essa própria questão da identidade, um sentimento de pertencimento, né, uma valorização a partir do recebimento de visitantes. Mas por outros lados, né, muitas vezes acontece uma certa alteração desses costumes em função do turismo, né? Me recordo sempre do caso do berimbau, que era de um certo tamanho, né, faccional daquele jeito, e de repente os artesãos começaram a fazer eles cada vez menores, né, para conseguir que os visitantes levassem eles no seu avião, né? Ou então, por exemplo, o caso de alguns rituais comunitários ou indígenas ou peças populares, enfim, que se modificaram em função do turismo, né? Além de alguns custos como o aumento da prostituição, quando eu tenho uma sociedade que é muito desigual, né, e essa vinda de visitantes acaba sendo enfim, acaba gerando esse tipo de problema, né? O abuso de drogas é algo como a gente viu. Em relação à questão política administrativa, né, o turismo ele pode de alguma maneira estimular esse planejamento integrado entre diferentes esferas do governo, entre diferentes entes da sociedade, de se articular, de colocar todo mundo numa mesma mesa, né, e definir um projeto local, mas ao mesmo tempo, quando isso acontece talvez de uma maneira espontânea, né, e sem esse envolvimento dos atores, é muito comum os elementos de segregação socioespacial que a gente viu na aula anterior, né? Bom, em relação ao meio ambiente também, né, ele possibilita, por um lado, a conservação de algumas áreas, né, justamente ao trazer visitantes, eu consigo recursos para investir em estratégias de preservação e conservação ambiental. Por outro lado, né, dependendo da área, ele pode também trazer uma certa degradação e poluição para aquele local. Então, a gente vê, né, aí o quanto é ambíguo um pouco esse caráter do turismo, né? E, de alguma maneira, o que a gente pode ver é que, se até os anos 60 a gente tinha essa avaliação unânime, né, de que o turismo era alguma coisa essencialmente boa, que trazia desenvolvimento para os locais, para os países, né? A partir desse momento, se nota que, bom, alguma coisa deu errado, vamos voltar que deu merda, né? Isso não só em relação ao turismo, né, mas também em relação ao próprio mito do progresso, né, desse desenvolvimento como um todo, né, esse mito da modernidade. Então, essa visão do turismo como uma promoção de ferramenta do desenvolvimento econômico para a paz e harmonia
entre os povos, né, vai receber alguma crítica frente a esses efeitos negativos, né? E a partir disso, então, é que vai se haver essa busca por determinadas e variadas alternativas, né, por esse outro turismo possível. Eu comentei ali. E o que vai ocorrer, então, são uma variedade de propostas diferentes, né? Enfim, por diferentes autores, algumas outras que surgem a partir do próprio mercado, e aí existe muitas vezes uma certa incorporação desses rótulos, né, como uma marca de mercado, que é uma coisa que outros locais buscam escapar, né, ou principalmente quando a gente fala em conceitos, se busca escapar disso, né, e lembrando até um pouco esse caráter pós-moderno, segmentado, né, que a gente viu nessa sociedade da produção flexível. Então, eu tenho aí um turismo que seria uma proposta de um turismo brando, um turismo suave, um turismo alternativo, um turismo slow, né, lembrando aquele movimento todo do slow food, por exemplo, um turismo humanizado, um turismo verde, sustentável, social, responsável, um turismo situado, um turismo de base local, um turismo comunitário, o agroturismo, vinculado principalmente à questão do turismo rural e à valorização da produção familiar, um ecoturismo vinculado à conservação da natureza, né? Então, cada termo desses aqui valeria, né, a gente se dedicar, explicar, enfim, mas eu vou me centrar aqui especificamente em 4, né, que eu acho que são interessantes para a gente fazer essa nossa discussão: o turismo social, o sustentável, o responsável e o de base local. E como um suporte para isso, eu coloquei inclusive um resumo do texto do Jafar Jafari ali para vocês, que ele vai propor 4 plataformas, né? O Jafar Jafari é um pesquisador norte-americano. Ele foi reconhecido por ser o fundador da Annals of Tourism Research, que é a principal revista acadêmica sobre o turismo, né? Inclusive, sugiro que vocês visitem a partir do periódico da CAPES. Ela está em inglês, vocês podem usar o Google Tradutor e dar uma navegada lá, né? Ver como é que está a produção de vanguarda, né, em relação ao turismo nesse sentido. Então, o Jafari aqui ele propôs, né, o que ele vai denominar dessas 4 plataformas, e essas 4 plataformas em relação aos estudos sobre o turismo. Então, o que ele está fazendo? Ele está estudando os artigos, enfim, as teses sobre turismo, né? Então, ele não está falando do turismo em si, mas ele está falando sobre os estudos, né? Como é que essas diferentes estudos estão percebendo esse fenômeno turístico. Então, elas dizem respeito ao modo como o turismo é teorizado, como ele é estudado. E é interessante, então, a gente examinar essa articulação, né, entre um objeto de estudo e o fenômeno empírico que está sendo estudado ali, né? Assim como prestar atenção em qual é a posição, qual é o lugar de fala de quem é que defende determinada visão sobre o turismo, né? E por que defende essa determinada visão, né? E nesse sentido, essas plataformas, longe de serem uma sequência em que, apesar, né, dele colocar uma certa sequência cronológica, ou seja, primeiro tem essa de defesa, depois a de advertência, adaptação, e aí é baseada em conhecimento, muitas vezes elas acontecem de uma maneira concomitante, né, nesse sentido. Mas, enfim, o que seriam essas plataformas, né? Então, ele vai colocar aqui, por exemplo, na plataforma de defesa, essa posição do turismo herói, né? Então, é um pouco essa ênfase nos benefícios econômicos que o turismo traz e nas externalidades positivas que ele traz, por exemplo, essa possibilidade de preservação de alguns recursos ambientais ou do patrimônio a partir da visitação, né? Ou a geração de empregos, o aumento do nível de renda da população, né? Esses argumentos em função dos benefícios econômicos dessas externalidades do turismo. E um certo esse discurso, né, utilizado como suporte, então, para grandes investimentos, né, tanto investidores como empresas de turismo, associações patronais, né, as associações das principais operadoras turísticas, dos hoteleiros, enfim, órgãos de governo, né, e inclusive também organismos internacionais, né, que financiam esse tipo de desenvolvimento turístico. Isso era muito forte até os anos 60, 70, né? A partir de então, surge essa plataforma de advertência, né, que vai perceber o turismo como um vilão. E aí
a gente imagina um pouco como um pêndulo, né? Se por um lado eu tinha aquela ênfase no turismo herói, agora eu tenho o outro lado, né? Essa elemento do turismo como um vilão. Então, um pouco essa ênfase nas externalidades negativas do turismo, naquilo que ele traz de efeitos negativos em relação ao local, né? E vai ser um discurso muito presente, né? Pela comunidade acadêmica, por entidades públicas, né, de defesa da natureza e da cultura, por exemplo, ONGs, né, que vão falar contra o turismo, né, o turismo como um vilão. Uma terceira plataforma que o Jafari vai comentar vai ser justamente a plataforma de adaptação, né, e aí tem essa proposta de um certo turismo brando. O que seria essa plataforma de adaptação, né? Então, eu tenho, por um lado, essa visão do turismo herói, por um outro lado, essa visão do turismo vilão, e essa plataforma vai buscar, de alguma maneira, um meio termo, né? Vai buscar algumas formas alternativas de exploração econômica do turismo e evitar esses impactos, né? E aí, então, isso vai ser muito presente, por exemplo, no discurso de alguns grupos acadêmicos, de pequenas empresas turísticas, de consultores, planejadores, né? Alguns órgãos do governo, principalmente ligados ao ambiente, à cultura, ONGs também, né? Então, é um pouco essa procura, por exemplo, do turismo de base local como uma alternativa em relação ao turismo de massa, enfim, né? E, por fim, então, ele vai colocar uma plataforma que ele chama de baseada em conhecimento, né? Que vai ter essa ênfase justamente em perceber o turismo como um objeto de estudo como um todo, né? De perceber que existem variadas modos, né, e dinâmicas desse desenvolvimento, e que eu tenho, então, né, a partir disso, uma avaliação desse sistema, uma avaliação sistêmica como um todo, que vai procurar olhar esse todo, né, e, de alguma maneira, perceber maneiras de se reformar esse próprio turismo de massa, né? Então, e aí é muito presente um discurso na comunidade acadêmica, o que ele está trazendo aqui, né, é justamente esse caráter mais da emergência dos estudos turísticos enquanto um campo científico, né, que ele está representando nesse periódico. Então, o que a gente percebe, né, nesses 4 movimentos aqui, assim, são essas variações em relação aos campos discursivos sobre o turismo, né, e aquilo que a gente estava vendo que vai dessa proposta do turismo heróico, do turismo vilão, em relação ao turismo brando, essa busca por alternativas nesse sentido, né. Um outro texto que é clássico, né, e que eu, enfim, ia sugerir que vocês pegassem esse livro na biblioteca, se a gente tivesse no presencial, né, é o Holiday Maker, que foi traduzido no Brasil como Sociologia do Turismo, né, mas talvez uma tradução mais literal seria Aqueles que Tiram Férias, né, do Jos Krippendorf, que é um suíço que trabalhou muito tempo com o próprio turismo de massa. Vocês sabem que a Suíça foi um dos primeiros destinos nesse sentido, né, particularmente nas estações de esqui integradas, mas também resorts que existem ali, né, resorts de montanha, e de alguma maneira vai um pouco até no mesmo sentido desse modelo que a gente chama também dos 3S, né, que é o modelo do turismo litorâneo, que é Sun, Sex and Sea, né, sol, sun, sexo e mar, né, Sun, Sex and Sea, e esse turismo de enclave, né, e esse autor, inclusive, ele participou de um encontro da Rede Mercocidades em 2002, em Porto Alegre. Então, justamente nesse movimento, né, que eu estava comentando lá no início, né, de busca de uma articulação entre as diferentes cidades e uma cooperação sul-sul, né, ou seja, uma globalização contra-hegemônica, né. Um encontro da Rede Mercocidades nesse sentido foi propondo, então, né, e discutindo dinâmicas que essas cidades poderiam estabelecer como políticas para o turismo, né? Bom, mas enfim, nesse livro aqui ele vai procurar fazer uma análise disso que ele vai chamar de uma maquinaria de férias, né? Ou seja, qual é o papel que o lazer e que o turismo cumprem na sociedade industrial, né? Vai procurar discutir essa relação entre trabalho e lazer, essa necessidade do lazer como uma maneira de reconstituição do sujeito, né? E vai então, né, a gente consegue ver aqui nesse esqueminha, né, por um lado eu tenho aqui esse cotidiano e numa outra ênfase, né, esse anticotidiano, e aí eu tenho aqui, né, o ser humano, enfim, a questão da moradia, do lazer, do trabalho,
e que, de alguma maneira, né, as viagens vão proporcionar esse encontro, essa mudança de comportamento, esse escape desse cotidiano, né, e, de alguma maneira, a partir desse ciclo, então, a retomada, né, a essa ênfase do dia a dia, né, e aí vão estar envolvidos, né, nesse circuito aqui, por um lado, né, toda uma atividade econômica, por um lado, né, a questão do uso de recursos naturais do meio ambiente, em muito sentido é uma política de Estado também, e alguns valores que são incluídos nisso, né, ou seja, quem é que promove esse desejo de partir, né, e a repercussão que isso tem também nas comunidades receptoras, né, e aí ele vai questionar justamente esse conjunto como um todo, né, e vai fazer esse apelo, enfim, né, para os sujeitos se tornarem mais, como é que eu posso dizer assim, autônomos, né, e refletirem sobre o lazer e o papel do lazer no seu cotidiano, né, um pouco questionar essa ideia da gente trabalhar para conseguir pagar boletos, para depois a gente fazer mais boletos, né, então, justamente questionar qual é o porquê, né, do nosso trabalho, enfim, qual a relação que isso tem com o nosso lazer, o que faz a gente se sentir vivo nesse tempo de lazer, né, essa criação de desejo. Será que realmente eu tenho um desejo de viajar para aquele local, ou será que eu estou procurando uma outra coisa, talvez não vai compensar uma frustração em relação ao meu cotidiano? Essa ênfase também no respeito às comunidades receptoras, né, de enfim, perceber, né, que eu estou, na medida em que eu viajo, estou visitando a casa de alguém, e aí as leis da hospitalidade, digamos assim, né, de ser um bom hóspede, né, e a partir disso, então, ele vai colocar 23 teses, né, que ele chama 23 teses para a humanização da viagem. E, enfim, eu não vou ler todas aqui para vocês, vou colocar ali no e-aula, vocês podem ver, né, mas é um pouco essa ideia de pregar, por um lado, um turismo suave e humano, né, e aí é um pouco esse questionamento também desse próprio modelo fordista, né, do turismo massa, e aí então que ele está falando do turismo suave, que seria reconsiderar essa escala de prioridades da viagem, né, de talvez sair para locais mais próximos em vez de ir mais frequentemente do que sair para umas férias mais longas, né, para um local longe, de respeitar o meio ambiente nesse sentido, né, de levar em conta a necessidade das pessoas que estão envolvidas com a viagem, de pensar nesse sentido de quem é que eu afeto, né, ao viajar. Eu escolho, por exemplo, pegar um avião, né, a poluição que isso gera, inclusive hoje está uma discussão sobre isso, né, será que o governo deveria, na discussão nos países europeus, né, será que o governo os governos deveriam auxiliar o setor aéreo, que está entrando em declínio, né, já que é um setor pautado em combustíveis fósseis, ou será que seria uma oportunidade, então, de se estimular viagens de trem, ou, enfim, outros elementos mais sustentáveis nesse sentido? A proposta 2 ali, né, de avançar na direção correta, de não esperar grandes mudanças, mas um pouco esse caráter pragmático, né, de fazer pequenos passos, mas de que as pessoas se dediquem e se desenvolvam nesse sentido, né, ao invés de ficar esperando que tudo mude para então mudar, né, mudar as coisas aos poucos. Essa tentativa, então, de não monopolizar o tempo livre por razões de ordem comercial, então, isso de não deixar, de alguma maneira, esse tempo livre ser pautado principalmente por valores, enfim, de uma sociedade de consumo, né, mas de ser um espaço de construção da subjetividade do sujeito também, né, um espaço de aprendizagem, enfim, de outros elementos. E, por um lado, se tem esse questionamento do turismo de massa, também tem que aceitar a viagem como um fenômeno de massa, né, ou seja, uma coisa que exerce um papel na sociedade industrial e que, de uma maneira, chegou para ficar. Hoje em dia, é muito difícil dizer para as pessoas, não viajem mais, né? Enfim, talvez agora a gente possa rever um pouco essas prioridades, né, depois desse nosso período pandêmico, enfim, né, esse questionamento dessa vivência do hotel gueto, né, ou seja, dessa bolha fechada, né, e aí justamente será que vale a pena essa bolha fechada, num certo sentido de que
esses visitantes não entram em contato com os locais, ou será que isso exacerba, aumenta, né, essa segregação, né, e essas diferenças, esse conflito em relação a isso, né? Enfim, isso de colocar também a necessidade dos locais, né, e não só dos visitantes como pauta, né, e de não pensar o turismo como uma panaceia em si mesmo, né, ou seja, alguma coisa que vai resolver os problemas de qualquer uma região, de evitar essa monocultura, em certo sentido, né, de colocar o turismo como uma estratégia entre outras, né, e valorizar essa questão da população local, e também de valorizar e de estimular uma certa formação dos próprios visitantes, né, das pessoas aprenderem a viajar, né, de alguma maneira aprender a respeitar esses locais que elas viajam, de se interessar por esses habitantes locais, de refletir sobre esse tempo que elas estão de férias. E aí, nesse sentido, né, eu gostaria de colocar aqui para vocês esses 4 pontos, né, 4 conceitos, né, em relação a alternativas de turismo, né. O primeiro deles, portanto, então, seria o turismo social, né. O que vem a ser o turismo social, né? É um pouco que vai estar preocupado, né, justamente com esse acesso das viagens por públicos desfavorecidos. Então, a gente nota que o turismo é algo importante para o desenvolvimento integral do ser humano, né, essa possibilidade de conhecer novos lugares e de se experimentar em um local diferente, mas que, por outro lado, né, isso é muito restrito. Enfim, existem públicos, né, com limitações, sejam elas financeiras, que não podem fazer isso, ou dificuldade de locomoção, ou porque tem algum problema de saúde, ou inclusive por preconceito, né, de não conseguir se deslocar, ou enfim, do modo como são vistos quando se deslocam, né? Falta de apoio familiar, por exemplo, né? É o caso de mães solteiras, por exemplo, que não tem com quem deixar o filho, e muitas vezes essa falta de apoio familiar acaba sendo uma restrição para viajar. Enfim, né? O turismo social ele vai buscar, nesse sentido, democratizar o turismo, né? Subsidiando essas viagens, seja um subsídio pelo setor público ou pelo setor privado, né? Em relação aos públicos que são visados assim por esse tipo de iniciativa, né? Vão ser então, portanto, famílias de baixa renda, mães ou pais solteiros, pessoas idosas, né? Jovens e pessoas com deficiência, né? Então, um pouco isso de perceber o turismo como uma ferramenta para o desenvolvimento integral do ser humano e de dar acesso às pessoas em relação a essa prática, né? Uma autora, que é a Lynn Miner, ela vai estudar diferentes programas de turismo social, né, e vai, de alguma maneira, classificar eles em 4 pontos, né? Então, eu tenho, por um lado, né, e aí eu tenho uma série de programas, por exemplo, o subsídio a idosos para viajarem no período da baixa temporada, para então eu compensar aquela sazonalidade enfim, de uma rede hoteleira que tem isso, né, principalmente, por exemplo, na praia, e de uma maneira manter esses empregos ao longo do ano, né? Isso se enquadraria aqui nesse modelo do estímulo, né? Eu tenho, por exemplo, a iniciativa de alguns sindicatos, né, que procuram fazer colônias de férias ou, de alguma maneira, estabelecer alguns equipamentos que subsidiem ou que deem suporte, né, aos seus associados de partirem em viagem, partirem em férias, né? Eu tenho, às vezes, iniciativas do próprio Estado, como um cheque turístico, né? O Estado, de repente, dá um valor X, que a pessoa pode utilizar para viagens, né? Como um estímulo a viagens. Programas vinculados, por exemplo, ao SESC, né? Aqui no Brasil é muito frequente, por exemplo, o SESC tem aqueles quiosques de lazer na beira das praias, enfim, né, que procura estimular atividades de lazer diferentes. Tem também uma rede de hotéis e procura também estimular, organizar circuitos de viagem a um preço mais acessível, né, para os comerciários.
enfim, então eu tenho, né, uma série de possibilidades e de modelos aí do turismo social. O que ela vai analisar, né, então, portanto, são algumas dimensões, por exemplo, programas que são regulares, né, ou seja, são para todos, ou programas que são específicos para um público de turismo social. E, por outro lado, né, programas que estão restritos a só usuários de programas de turismo social e outros que são abertos a qualquer usuário. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um modelo da participação, né, que vai propor ações voltadas a públicos específicos que acessem as práticas turísticas padrão. É o caso, por exemplo, de uma ONG que vai fazer com que vai auxiliar cadeirantes, né, a viajarem, a fazerem trilhas ou a irem para a praia. Então, o que se está fazendo aqui? Né? Uma ação para que um público específico, que tem uma dificuldade específica, acessem práticas turísticas que são padrão, né, por todo mundo. Por todo mundo, não, né, mas, em geral, um outro modelo, né, seria o modelo da inclusão, que são programas justamente de popularização das viagens, voltados para a participação do turismo por todos, inclusive por pessoas desfavorecidas economicamente ou de outros modos. Então, são programas mais gerais, né, como é o caso, por exemplo, de algum subsídio para viagem, né, ou até o caso das colônias de férias, por exemplo, né. Então, ele procura o crescimento do turismo como um todo, né, que mais público, ou seja, a partir do momento da renda ou uma diminuição do custo dos programas turísticos, todo mundo consiga fazer esse tipo de prática, né? Um modelo de adaptação que justamente tem uma oferta de equipamentos turísticos especificamente destinado a um público-alvo do turismo social, né? Que é, por exemplo, um equipamento voltado a, enfim, de uma associação ou de alguma entidade que vai direcionar para esse tipo de público, né? Como era o caso, por exemplo, dos albergues da juventude, né? Um modelo que hoje em dia já são uma oferta um pouco mais aberta, né? E, por outro lado, então, um modelo de estímulo, né, focado nessa promoção dos benefícios do turismo como maneira de diminuir a sazonalidade, enfim, focado mais nessa questão do uso desses públicos, né, e da valorização desses públicos que não têm acesso ao turismo regularmente, como uma maneira de alguma maneira compensar, né, o destino em épocas de baixa temporada, né? Então, e aí tem diversos programas de turismo social, né, que ela analisou. Me lembro inclusive, que era na Bélgica, né, para mães solteiras, que eles estimulavam a pessoa a sair, enfim, tirar um final de semana fora, né, com o seu filho, enfim, aí então tinha toda uma cobertura, né, dessa organização que preparava a viagem, preparava a pessoa para conseguir deixar o seu local cotidiano, porque muitas vezes existia uma certa insegurança muito grande nesse sentido, né, de acolher a pessoa e de propor programas também quando ela estivesse lá, né. E aí, depois era muito bacana de ver os relatos, né, desses visitantes, o quanto aquilo tinha colocado as coisas em perspectivas, né, para a vida dela. Assim, ela conseguiu ver um pouco de fora daquela rotina e o quanto auxiliou depois a se engajar em outros elementos, né, como procurar emprego, enfim, outras coisas, né. Enfim, então o turismo social está vinculado a isso, né, essa democratização do turismo. Esse enfoque, portanto, né, nos visitantes, aumentar o número de visitantes, prover o acesso dessa prática para os visitantes. Por um outro lado, né, um outro tema é o turismo sustentável, né, e o que vem a ser essa discussão sobre o turismo sustentável é um pouco em que medida o turismo se vincula, né, à discussão sobre desenvolvimento sustentável aplicado ao turismo. Ou seja, como é que essa discussão toda sobre o desenvolvimento sustentável, que surge lá com esse documento, né, do nosso futuro comum, do relatório Brundtland, que vai questionar os limites do crescimento econômico, né, em que medida a gente não está, enfim, destruindo a nossa casa, né, e quanto isso é perigoso para o futuro e a necessidade de se tomar medidas em relação a isso, né? É um pouco esse questionamento todo desse ideal de progresso e da modernidade que eu tinha comentado anteriormente, né? Então,
o quanto essa discussão toda vai ser base para políticas no campo do turismo, né? E aí, sobre o turismo sustentável, lembrando novamente das 4 plataformas do Jafar Jafari, né? Por muito tempo se discutiu se ele seria uma maneira alternativa de turismo ou não, e depois se percebeu que existe um certo contínuo, né? Ou seja, todos os tipos de turismo, até o turismo mais massivo possível, mais alternativo, eles têm que procurar de alguma maneira, né, serem sustentáveis de alguma maneira. Então é muito mais uma meta, né? Ou seja, algo a se direcionar esforços do que especificamente um tipo de turismo existente, né? Que, não, ó, esse aqui é um turismo sustentável, né? Esse destino ou esse determinado modelo. Não, é muito mais uma busca, né, nesse sentido. E aí por isso, então, que diz respeito a todos os envolvidos no turismo, né? Ele parte, portanto, desse conceito, né, do desenvolvimento sustentável, que inicialmente foi o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras a atenderem às suas próprias necessidades, né? E a gente nota o quanto essa definição aqui ela é consensual, em certo sentido, né? Ela procura abranger diferentes posições políticas, mas ao mesmo tempo um consenso frágil, né? Porque se a gente for questionar o que são as necessidades do presente, né? O que são as necessidades, as possibilidades das gerações futuras, né? Como que a gente vai fazer isso? Quem é que vai garantir isso, né? O que vai ser sustentado? Então, tem esse consenso que se deve sustentar, mas ao mesmo tempo, quando a gente vai discutir os termos específicos, né, do que se deve sustentar, isso acaba ficando um pouco, enfim, mais complicado, né? Então, eu vou ter diferentes posições, por exemplo, uma ideia de sustentabilidade fraca, né, que vai nos comentar que o que deve ser sustentado é justamente a manutenção do padrão de vida do consumo, né, ou seja, das próximas gerações conseguirem consumir como nós consumimos hoje, e isso vai ser possível a partir de uma expansão, né, da economia, ou seja, do crescimento econômico. Eu vou ter uma outra visão da sustentabilidade que vai nos comentar que deve ser mantido é o estoque de capital natural, de alguma maneira, né? E aí essa necessidade de substituir os recursos não renováveis, né, principalmente os recursos fósseis, por recursos renováveis. E eu tenho uma outra percepção também da sustentabilidade como uma coevolução sistêmica, né, que não está justamente nessa manutenção de estoques de capital natural, mas nessa busca por uma melhor eficiência, né, e de um melhor uso desses recursos em algo que vai estar sempre em coevolução nesse sentido, né? E aí então, né, dentro dessas essa proposta de turismo sustentável, ela vai se internalizar dentro dos próprios organismos como o OMT, enfim, né, e vai ser pauta e vai ser também requisito, né, nos diferentes programas de financiamento internacionais em relação ao turismo, por exemplo, né, vai estar sustentada justamente, né, nisso que a gente chama da triple bottom line, né, ou seja, nos 3 pilares fundamentais do que seria esse desenvolvimento sustentável, né, que é combinar essa questão da economia com um equilíbrio, né, uma igualdade social e com uma conservação ambiental. Então, né, eu tenho essas 3 esferas de preocupação nesse sentido, né, o ambiental, o social e o econômico, né. Então, em relação ao social, que os benefícios desse turismo sejam compartilhados para aquela população local, né? E aí a geração de emprego, de renda, da qualidade de vida, a participação pública também, né? E o respeito aos valores socioculturais dessas sociedades, né? E a possibilidade de alguma maneira ter uma transparência, né? Em relação a como são decididos os rumos enfim, do seu território, né? Por um outro lado também, né, uma ênfase numa preservação da biodiversidade, do uso racional da conservação dos recursos naturais, né? Então essa ênfase no ambiental, ou seja, de eu, por exemplo, instalar um sistema de saneamento para que eu não vá perder o meu recurso ambiental logo em seguida, né? E além de outros elementos, né, como por exemplo uma série de práticas de gestão ambiental que são estimulados nos diferentes empreendimentos, né, o uso de energias mais eficientes, enfim.
E, por um outro lado, também uma eficiência econômica, né? Que seja, não é negar esse aspecto econômico, mas justamente de colocar, né, ele em equilíbrio com esses outros tripés, até porque se não existir uma viabilidade econômica nessas propostas, né, o próprio turismo acaba não existindo, né? E aí, num certo sentido, não tem uma viabilidade dessas empresas e não tem também uma satisfação da demanda dos visitantes, né? Então, essa necessidade de contemplar esses três aspectos, né, que eu acho que esse gráfico aqui nos mostra muito bem que eles não são esferas separadas, mas que são como um espiral, né, que vai se interconectando. E aí se colocam, então, né, 12 objetivos nesse sentido, né, como, por exemplo, a viabilidade econômica, a prosperidade local, a qualidade dos empregos, né, a igualdade social, a própria satisfação do visitante, né, o controle local, o bem-estar da comunidade, as riquezas culturais, né, a integridade física daquele ambiente, a diversidade biológica que existe ali, a eficiência no uso dos recursos, né, e essa certa pureza daquele ambiente, né? Então, a gente nota assim o quanto eu tenho diferentes objetivos nesse sentido que vão dialogar com essas formas de desenvolvimento do turismo nesse sentido, né? E aí, então, isso seria o turismo sustentável. Só que muitas vezes acontece, né, isso que a gente chama de um certo greenwashing, né? Ou seja, aquilo enfim, de muito investimento de muitas organizações, né, de adotar algum selo, alguma medida ou alguma propaganda dizendo que são sustentáveis, mas que, enfim, no frigir dos ovos, né, aquela prática muito mais para inglês ver, digamos assim, né? E aí então surge toda uma crítica em relação à insuficiência dessas propostas, né, de turismo sustentável e ao próprio desgaste desse conceito, né? Que às vezes se confundiu o turismo sustentável como, por exemplo, não lavar a toalha no hotel, né? Não é isso, né? É justamente essa busca por satisfazer aquele tripé, né? E por sempre ir atrás dessa melhor eficiência. E aí então surge essa proposta de turismo responsável, né? Em que claro que isso está muito vinculado a esse movimento de consumo responsável que a gente vê em outras esferas, como por exemplo o movimento de consumo de orgânicos ou de outros aspectos assim, como a crítica por exemplo, a exploração de essas manufaturas asiáticas, né, que usam trabalho escravo, enfim, o análogo à escravidão, né? E então esse turismo responsável ele está com a ênfase mais em ações e engajamentos concretos, né, do que nessa busca, nessa meta que eu comentei que seria o turismo sustentável. E aí então vai se atingir, né, vai se buscar ações de educação dos visitantes, né, como até ONGs, né, de visitantes, como por exemplo uma que existia que era a Tourism Concern britânica, né, que procurava fazer manuais, enfim, orientando os próprios visitantes em como, de alguma maneira, se comportar melhor nos locais que eles visitavam, né, de causar menos impacto, de estimular essa reflexão dos visitantes sobre as práticas, sobre as escolhas que eles fazem, né, em relação a destinos, né, e aí, então, e também essa ideia do responsável, né, tem a ver com um compromisso, né, em assumir um compromisso com práticas concretas, né, e aí, então, de se colocar, né, quem é que está tomando essa responsabilidade, né, em relação a isso, o que foi feito nesse sentido, o que se conseguiu até então, né? E aí, como uma definição, se tem essa proposta, né, que foi colocada, inclusive, numa grande feira, que é o World Travel Market, né, uma grande feira de turismo que tem diferentes atores, de todo trade, enfim, de peso mundial, né, as operadoras, os hotéis, companhias aéreas, governos, enfim, ONGs, né, essa assinatura de uma carta compromisso, em que eles definem, então, o turismo responsável como a proposta de tornar um lugar melhor para as pessoas viverem e um lugar melhor para as pessoas visitarem, né? Então, esse foco, né, justamente na qualidade de vida das pessoas, né? E, enfim, do local que elas vivem, que elas visitam. E, por outro lado, né, uma outra proposta, então, seria isso que a gente chama de turismo situado, ou turismo de base local,
são conceitos distintos, né, mas eu trago eles aqui junto porque se colocam uma série de convergências nesse sentido, né, convergências que vão também um pouco com os outros elementos, né. Então, no turismo de base local, eu tenho essa centralidade, né, da identidade local. Então, se tem uma proposta de um turismo que seja desenvolvido de uma maneira endógena, né? Ou seja, é o próprio essa base local, ou seja, é a partir do local para fora, né? Então, diferentemente desse modelo, em geral, eu tenho eixos verticais, né? Ou seja, investidores de fora ou visitantes de fora que vão chegar naquele local, estabelecer os principais equipamentos, né? E de alguma maneira aquele local se tornar subordinado a essas dinâmicas, né? Externas. Eu vou ter o contrário, eu vou ter uma autonomia, né, essa busca por uma autonomia, uma organização interna desses atores, né, e se estabelecer de uma maneira horizontal frente a esses fluxos, né, que é um pouco essa proposta que a gente estava dizendo como contra-hegemônica, né, é aproveitar essas novas possibilidades, esses novos vínculos que a globalização permite, né, mas de utilizar isso de uma outra maneira, né, de não ser conectado meio que a reboque em relação a isso, mas de ter uma certa autonomia em relação ao processo, né? E aí essa centralidade justamente na identidade local, e um processo que muitas vezes é difícil porque esse local por vezes é plural, né? Ou seja, tem diferentes interesses envolvidos, né? É diferente justamente daquele planejamento turístico do modelo fordista, né, e tecnocêntrico, como foi tecnocrático, né, como foi o caso de Cancún, que eu tenho lá alguém no gabinete que propõe um grande equipamento, né, e se faz isso desde fora. Não, eu tenho, ao contrário, essa construção desde a base, né, desse diálogo com os atores, nesse saber que é compartilhado. Então, eu não tenho essa posição do técnico que sabe mais do que os outros, né, mas justamente ao contrário, né, esses diferentes saberes e daquela comunidade tem que ser respeitados nesse sentido, né? E aí essa ênfase também nesse ideal de pertencimento ao local, né? E do estímulo a essa participação dos atores, né? Desses diferentes, essa palavra que a gente usa em inglês, que é stakeholders, né? Que não tem uma tradução muito certa, mas seria um pouco quem tem algum interesse naquela atividade. Então, quem é que é afetado pelo turismo naquele local? Tem algum interesse em relação a isso, né? Não necessariamente está envolvido diretamente, né? Não é talvez alguém que tenha, enfim, uma agência, um hotel, um restaurante, mas muitas vezes é o vizinho, né? E aquele fluxo talvez impacte a rotina, o cotidiano. Por isso, então, ele vai ter um interesse nesse sentido, né? E aí, então, o turismo de base local vai procurar justamente essa participação dos atores, né? E essa participação democrática, essa ideia da inclusão social nesse sentido. E, enfim, isso é muito presente, né? Em comunidades pequenas, às vezes, mas não necessariamente, né? Nem sempre é um turismo comunitário nesse sentido, né? Pode acontecer em locais maiores, também a base local, o turismo comunitário seria um outro modelo também, que eu coloquei inclusive ali o texto da Martha Irving, né, que discute um pouco isso e algo que a gente vai discutir nas nossos próximos encontros, né? Mas o que ela vai colocar justamente é o quanto essas construções, né, da base local, elas acontecem muitas vezes numa escala limitada, né, e é um processo muito lento, né, com indas e vindas, então é muito difícil essa articulação entre todos os atores, se criam expectativas, né, muitas vezes as expectativas são frustradas, né, esse cuidado que tem que ter em relação a isso, né, ou alguns atores acabam querendo se apropriar do processo, né, conflitos, né, essa questão do plural que eu comentei anteriormente, conflitos internos no grupo, né, então é um processo que de alguma maneira é lento, né, mas que traz frutos bastante interessantes, né, e se coloca como uma alternativa, né, muitas vezes como uma utopia, inclusive, né, e aí eu tenho diferentes exemplos de turismo de base comunitária, alguns eu coloquei para vocês a lista ali nas próximas aulas, né? E no livro esse tem também uma série de exemplos no Brasil, né? A gente poderia
comentar alguns mais conhecidos aqui, como a Praia do Canto Verde, no Ceará, né? O Ceará, inclusive, tem uma rede de turismo de base comunitária. Eu tenho a Acolhida na Colônia, aqui em Santa Catarina, e algumas outras iniciativas no Paraná, em São Paulo, em relação aos caiçaras, por exemplo, né? E, enfim, e aí então esse turismo de base local, esse turismo situado, ele está justamente pautado, né, nessa questão da horizontalidade, ou seja, dessa articulação local e como que ela vai se colocar para esse exterior, né? Ou seja, tem essa manutenção de uma autonomia em relação a isso. E por outro lado, também tem essa ênfase no encontro, né? Nesse encontro entre os visitantes e os visitados, nessa questão da dádiva, né? Esses rituais da hospitalidade, e num certo sentido de que eu não vou lá simplesmente para desligar do meu cotidiano, mas eu busco um aprendizado, né, com essa comunidade. Essa comunidade também procura um aprendizado em relação a esses visitantes que vêm conhecê-lo, né? É um pouco de perceber o turismo como um espaço de encontro nesse sentido, né? Então, eu coloco aqui para vocês as 4 perspectivas alternativas aqui de turismo, né? Esses outros turismos possíveis, né? E, enfim, espero que a gente consiga ter um debate bacana e espero as questões de vocês. Até lá.